Uma forma mais interessante de descobrir o que é fazendo. Por isso, o debate abstrato de como é o trabalho por meio de aplicativos, se esse trabalho importa ou não importa a subordinação, se ele é um trabalho novo ou se ele é um trabalho que repete o modelo do clássico contrato de emprego, pode ser investigado por alguém que foi fazer essa atividade, não despreparado, mas ao contrário, munido de informações acadêmicas e jurídicas, para examinar na prática o que faziam e o que fazem os motoristas de aplicativo no seu trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que recebe hoje o procurador Ilan Fonseca, que foi para a prática do trabalho na sua pesquisa acadêmica verificar como funciona a vida dos motoristas de aplicativo. Ilan, além de procurador do trabalho, é especialista, mestre e doutor em Estado e Sociedade, publicou a sua pesquisa de doutorado para nosso deleite e nosso proveito, e vamos conversar com ele hoje sobre a realidade do trabalho uberizado. Muito obrigado, Ilan, muito prazer em tê-lo aqui e obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço, Marcos. Vai ser um prazer a gente levar esse bate-papo aqui hoje. Nós vimos no seu trabalho, Ilan, que o prejuízo financeiro é uma dificuldade do motorista de aplicativo. Ele tem uma ilusão, alguns até usam a expressão gamificação, ele tem a ilusão que está numa atividade divertida e rentável, mas você constatou o contrário, que não é financeiramente muito rentável. Você vê outras sequelas, outros prejuízos para o motorista que se submete a esse tipo de trabalho? Essa minha experiência ela durou 4 meses, foram mais de 350 horas online, mais de 350 passageiros, e eu experimentei um prejuízo de aproximadamente R$ 1.400 quando levado em consideração depreciação do automóvel, seguro, taxas administrativas. Então, assim, essa intenção das plataformas de esconder os gastos reais explica o sucesso do ponto de vista lucrativo para as plataformas e o prejuízo para esses trabalhadores. Mas a questão do prejuízo é a principal, é a mais aguda, assim, mas as sequelas são várias outras e passam também pelo adoecimento. Você tem índices hoje que são ocultados, que envolvem assaltos, homicídios, sequestros, furtos e roubos envolvendo esses motoristas de aplicativo. As plataformas fazem questão de esconder esses números. As secretarias de segurança pública ainda não têm estatísticas confiáveis voltadas para essa categoria. E você vai ter também a questão do adoecimento. Problemas de lombalgia, problemas circulatórios, problemas de infecção urinária, principalmente para mulheres. Então você vai ter todo o adoecimento físico no organismo desse trabalhador, mas também o adoecimento mental, porque você ter que fazer a sua meta diariamente, você ter que competir com os seus colegas, e isso é muito forte na categoria, esse sentimento de concorrente, né? Um é concorrente do outro, quem que vai pegar a corrida? Muitos deles acabam se isolando, não participam de grupos de WhatsApp para não compartilhar informações com os outros colegas. Isso vai causar também um adoecimento mental para esses trabalhadores, porque essa luta, essa sanha por ganhar dinheiro vai fazer com que eles se pressionem cada vez mais. E além de tudo isso, você vai ter problemas neurológicos também relacionados com a falta de ingestão de água durante longas jornadas de 10, 12 horas por dia. É o que dirigem, 10, 12 horas por dia. A média hoje em dia é de superior a 10 horas, né? E isso é a média. Tem trabalhadores que vão dirigir 12, 14 até 16 horas por dia. Esse é um traço fundamental do neoliberalismo, não é, Ilan? Essa história de que somos todos empreendedores de nós mesmos e, portanto, o próximo não é um ente solidário, mas é um concorrente. Exatamente. E muitas pessoas não conseguem entender por que os motoristas de aplicativo pensam dessa maneira. Mas o que a gente tem que observar é que a Uber já vai completar 10 anos aqui no Brasil, e ela vem estimulando esse pensamento, estimulando essa competição e esse falso empreendedorismo há 10 anos. E aí ela vai encontrar um terreno fértil na nossa sociedade, com esse pensamento neoliberal, esse pensamento que cada um, se ele souber ter um bom desempenho, uma alta performance, ele consegue ganhar bastante dinheiro e obter sucesso. Então isso é estimulado diariamente. Então diariamente eu recebia mensagens pelo aplicativo, por e-mail,
dizendo, me elogiando quando eu conseguia bater as metas, mas oferecendo também missões que eu deveria desempenhar para conseguir obter uma renda extra, né? Então, tudo isso é bastante estimulado e sempre de forma deliberada pelas plataformas. E, ao mesmo tempo, sonegando os dados, né? Eles não são transparentes. Isso é muito curioso, Marcos, porque as plataformas elas sabem exatamente tudo sobre os seus trabalhadores. Elas sabem a geolocalização de todos eles, a gente está falando mais de 1 milhão de trabalhadores no Brasil. Elas sabem o histórico deles de corridas, tem acesso a dados bancários que são fornecidos, tem acesso à biometria, ao facial desses trabalhadores, tem acesso até aos antecedentes criminais desses trabalhadores e conhecem todas as rotas que eles costumam realizar diariamente. Mas o trabalhador tem pouquíssimo acesso ao banco de dados da plataforma. Então esse algoritmo ele vai esconder grande parte dessa informação e somente vai dar o que eu vou chamar de migalhas de informação para esse trabalhador, que é o mínimo necessário para ele aceitar ou recusar uma corrida. Então é uma desigualdade de poderes, uma hierarquia muito intensa. Uhum. Quando fizeram a biografia da empresa, né, o livro que conta a história do nascimento da Uber, eles reconhecem ali que o algoritmo foi programado para estabelecer o preço mínimo que alguém aceite aquela corrida. É isso que transfere o prejuízo para os motoristas, não? Exatamente. O algoritmo e a inteligência artificial vão saber calcular exatamente, na medida daquele trabalhador em específico, qual é o valor que ele costuma aceitar para pegar aquela corrida. Então, até nisso, esse histórico individual das corridas do trabalhador vai servir como base para que a plataforma ofereça a corrida certa no momento certo, né? E isso vai se tornar mais forte em períodos em que esse trabalhador precisa pagar suas contas. Então, começo do ano, ele precisa pagar a matrícula da escola dos filhos. Começo do mês, ele precisa pagar as contas da casa. Então, a plataforma ela sabe que naquele momento, os trabalhadores estão mais suscetíveis, estão mais dóceis para aceitar determinado tipo de corrida. E aí a plataforma vai funcionar com uma dinâmica bem melhor. E aí, portanto, o preço pode baixar ainda mais. O preço pode baixar e é o que os trabalhadores, os motoristas relatam nos grupos, né? Então, em determinados períodos do ano, em determinados dias da semana, o preço baixa drasticamente, né? Então, é uma situação realmente bem complicada para eles. E, portanto, tem uma diferença interessante aí, porque o que se defende publicamente é que a função do aplicativo é simplesmente conectar o consumidor ao prestador de serviço. Então, você quer dirigir, ótimo, põe aqui o seu cadastro e eu ofereço para quem quer contratar um motorista. Esta intermediação seria uma intermediação isenta. Mas o que você está dizendo é o contrário. Na verdade, o que o aplicativo faz é super direcionar, não é? Mais do que conectar interesses. O objetivo central, né, eu diria, o núcleo da pesquisa de doutorado foi só isso aí que você falou. Foi identificar se há uma subordinação e como essa subordinação ela se manifesta. Esse argumento de que as plataformas apenas conectam pessoas, então é como se ela ficasse atrás de um visor, atrás de uma tela, e ela recebe uma demanda e tem uma oferta de serviço, e ela só faz apenas essa conexão, é completamente irreal, ilusória. A subordinação é tão intensa que vai exigir com que esses trabalhadores retirem fotografias do seu rosto quase que diariamente para confirmar quem eles são. Vai exigir, e eu trabalhei no período da pandemia, que esses trabalhadores usem máscaras, né, para preservar a saúde do passageiro, não a do motorista. Vai proibir determinados tipos de diálogos entre passageiro e motorista, diálogos que a plataforma diz que são diálogos polêmicos, e vai proibir também troca de olhares, vai exigir a higienização dos veículos, vai exigir tempo mínimo de fabricação ou tempo máximo de fabricação dos veículos. Mas assim, o mais importante, Marcos, é perceber que esses trabalhadores eles não têm autonomia porque eles não conseguem decidir o preço das corridas, né, que é uma das principais características da independência desses trabalhadores, e eles não vão poder selecionar corridas, eles não conseguem selecionar passageiros. O que o motorista tem é, num tempo de 8 segundos, dizer se ele recusa ou não aquela corrida. Mas essas corridas não se apresentam para esse trabalhador como se fosse um cardápio, dizendo assim, escolha a melhor corrida. Na medida de 8 segundos, diga se você quer ou não. Essa é a única autonomia que esse trabalhador tem.
Então, é uma falácia dizer que essas plataformas apenas conectam motoristas e passageiros. São diretivas, portanto, não são. São ordens, são comandos, e esses comandos vão estar sujeitos ao ciclo dos poderes patronais. A ordem é emitida, a partir do momento que a ordem é emitida, ela vai ser fiscalizada e supervisionada, e se essa ordem for descumprida, pode acarretar punições, como bloqueios, como eu sofri alguns bloqueios, ou até mesmo banimento, que nada mais é do que uma rescisão motivada do contrato de trabalho. E tudo isso dentro de um quadro regulamentar que vai dizer assim: motoristas de aplicativo só podem fazer transporte de passageiro. Você só vai poder transportar mercadorias se as plataformas autorizarem. Você só vai poder pegar determinados tipos de passageiros se a plataforma autorizar. Então, esse quadro normativo maior é que vai dizer assim: a sua principal obrigação é pegar passageiros, né? Seja você, seja fulano de tal, a Uber e a 99, elas têm um quadro tão grande de motoristas à disposição, que não recebem nada para ficar nesse tempo à disposição, que ela consegue, dentro de uma dinâmica de salário por produtividade, deslocar o motorista A para o motorista B e dizer assim: pegue você então essa corrida. E é assim que o sistema vai operando. Este é um sonho inconfessado do capitalismo, né? Porque o contrato de emprego nasce no século XVIII exatamente pelo motivo contrário. Era preciso reservar empregados, trabalhadores, a preço baixo para garantir certeza do preço final do produto. Então, ao invés do capital ir ao mercado toda hora que precisava buscar um trabalhador, ele reservava o trabalhador o ano inteiro pelo preço baixo chamado salário, né? E pagava pela disponibilidade dele pouco. Hoje não precisa, então, esse é o grande sonho, porque hoje são tantos os disponíveis que esse preço da disponibilidade não precisa ser pago, não é isso que você está dizendo? Quer dizer, tem tantos disponíveis que eles podem dizer: você quer essa corrida? Não, então você quer, porque alguém vai aceitar por esse preço. É exatamente isso que eu quero dizer. De uma forma muito cruel, a tecnologia que deveria vir para trazer benefícios sociais, né, aumentar a produtividade social, ela vem para permitir um salário por peça, que é o salário da Revolução Industrial, sempre querido pelos industriais, um salário por produtividade, que vai permitir isso que Ricardo Antunes fala, que é a completa liofilização salarial. Você paga estritamente somente a partir do momento em que o passageiro está embarcado no seu veículo. Mesmo quando eu aceitava a corrida e precisava deslocar 1, 2, até 5 quilômetros para pegar o passageiro, eu continuo sem receber o meu salário, a minha remuneração. As plataformas somente pagam a partir do momento que o passageiro embarca. Então, assim, o desafio nosso hoje, dos operadores do direito, é ter um direito do trabalho que está tão acostumado com tecnologia, mas que, infelizmente, essa ideologia na sociedade se espraiou e acredita que, pelo simples fato de você ter uma tecnologia, o direito do trabalho não se aplica. Pelo simples fato de você ter uma plataforma, imediatamente é um trabalho autônomo, é um trabalho com independência, mas não. O que tem assim de radical no que diz respeito às plataformas digitais é justamente essa possibilidade de você pagar exclusivamente pela tarefa ou pela peça realizada. E fica barato. E fica extremamente barato, porque os riscos são quase que completamente compartilhados com o trabalhador. Então, o que fica para ele, o que sobra para ele, é o estritamente necessário para a sua sobrevivência. A companhia paga seguro para os motoristas? A companhia paga um seguro de acidentes pessoais, mas somente a partir do momento em que o passageiro está embarcado. Se o motorista sofrer um acidente hoje, sem passageiros, ele não vai receber nenhum tipo de cobertura por parte das plataformas. Isso torna difícil explicar a tese de defesa dos aplicativos, que eles se alegam não serem companhias de transporte, mas companhias de tecnologia. Qual é o interesse de uma companhia de tecnologia em garantir a segurança física do seu passageiro, né? Isso acho que confessa a função do aplicativo, né? São vários fatores que explicam essa contradição das plataformas, né? Hoje em dia, plataformas como Uber e 99, elas solicitaram um cadastro junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em que elas se afirmam, em que elas se autodeclaram como empresas de transporte, e elas fizeram isso para que essa tecnologia não fosse roubada delas. Mas, assim, para outros órgãos governamentais, até mesmo para o legislativo agora, ela se apresenta como uma plataforma de tecnologia. Então, ela não é uma plataforma, ela é uma empresa com finalidades lucrativas, e o seu objeto social não é tecnologia, está muito longe disso.
é o transporte. Ninguém hoje abre o celular, abre um aplicativo e diz assim, eu quero ver a tecnologia da Uber. Você solicita a sua demanda, a sua necessidade, é para realizar uma corrida e quem vai te oferecer isso são as plataformas de transporte. Para a gente entender um pouco melhor, Ilan, qual é o dado que a empresa oferece para o motorista naqueles 8 segundos em que ele tem que decidir se aceita ou não a corrida? Ela oferece hoje em dia o valor da corrida, o destino, para onde aquele passageiro está indo, qual é a nota daquele passageiro e qual é o primeiro nome, o pré-nome daquele passageiro. É só isso. Quando eu trabalhei entre 2021 e 2022, ele não indicava nem a rua, nem o bairro, só indicava a macro-região da cidade. Então, o motorista ele não sabia nem exatamente para onde ele ia, só quando o passageiro entra no veículo que você tem essa confirmação. Então, era uma garantia para as plataformas de que as corridas seriam aceitas. Independente do risco do destino, né? Do risco de violência, né, de segurança pública, o risco financeiro, o prejuízo que você poderia ter com aquela corrida, mas para a empresa era uma garantia de que aquela corrida seria aceita. Uma escolha às cegas, praticamente. Exatamente. Esse obscurantismo faz com que boa parte desses motoristas trabalhe sem saber quais são seus verdadeiros ganhos, quais são seus verdadeiros riscos, e essa falta de informação só aumenta a desigualdade e, em contrapartida, o poder das plataformas digitais. E acentua a precarização do trabalho. Essa precarização, Marcos, vai estar muito evidente nas longas jornadas de trabalho, nos acidentes de trabalho e nas doenças ocupacionais. Isso sem falar também nos casos de assédio. Muitos desses motoristas eles sofrem assédio por parte de passageiros, isso me foi relatado. Conflitos interpessoais também envolvendo esses passageiros, mas assim, o principal aspecto da precarização realmente é a precarização financeira, né? É você não ter um valor exato de quanto você vai receber, você vai ficar longas horas à disposição de forma inadimplida, você não vai receber nada por isso. E aí você vai ter um cenário em que esses trabalhadores, para compensar esses prejuízos financeiros, a única contrapartida que ele pode dar é oferecer mais trabalho para a plataforma. Então isso vai causar um círculo vicioso, né, em que esses trabalhadores vão tentar compensar os prejuízos dos dias anteriores, trabalhando mais e mais para tentar ter algum tipo de recompensa. Mas é um prejuízo, pelo que eu entendi, estrutural. Não adianta trabalhar 20 horas que ainda assim não vai cobrir o déficit, não? Esse é um aspecto muito interessante, porque os vídeos do YouTube, e para você começar a rodar, você começar a entrar na pista, você tem que assistir muitos desses vídeos para você se preparar. Os vídeos do YouTube quase sempre mostram depoimentos de motoristas que fazem muito dinheiro, que ganham 8 mil reais líquido a 15 mil reais líquido. Então esses motoristas influenciadores, eles têm um papel essencial para atrair, eles funcionam como uma isca para motoristas iniciantes, e as histórias de fracasso, as histórias de motoristas que já saíram da plataforma, quase nunca são reveladas. E quando você faz um trabalho antropológico como esse, você entende por quê. É muito difícil para esse trabalhador ele reconhecer essa indignidade, reconhecer que uma escolha dele foi errada. A escolha de ter adquirido um carro financiado em que ele vai demorar 5 ou 10 anos para pagar, a escolha de ter ido para uma plataforma como a Uber e 99, e ele declara isso perante toda a sua família. E a partir daquele momento ele é o provedor da família. Então é muito difícil para ele, chega a ser até embaraçoso, vergonhoso para ele reconhecer que ele está tendo esse prejuízo. Então é por isso que às vezes algumas pesquisas acadêmicas não conseguem detectar o nível de prejuízo real que esses motoristas estão tendo, e é por isso que às vezes você conversa com motoristas durante as corridas e eles dizem que faturam verdadeiras fábulas. Para manter ainda essa dignidade limpa, né? Essa imagem. Que coisa terrível. Como é que funciona a gamificação? Qual é a função desse disfarce do aplicativo no formato de joguinho, de jogo eletrônico? Quando eu comecei a rodar, a minha ideia era fazer uma pesquisa acadêmica. E a minha intenção era trabalhar 3 horas por dia e durante a tarde era escrever a tese. Mas na medida em que você vai avançando nisso,
as plataformas vão oferecendo incentivos para que você continue mais e mais horas online. E esses incentivos vão vir através de emojis, né, de mensagens de aplauso, informações como você conseguiu bater a sua meta, o feedback dos seus passageiros está sendo simplesmente espetacular. Isso vai lhe dando uma sensação de alegria, de reconhecimento pelo trabalho que você exerce. E isso também vai ter essa outra face, que é de tornar o trabalho extremamente viciante. Então, você tenta mascarar um pouco esse sofrimento, trazendo aspectos lúdicos do trabalho, né? Então, você vai em periferias de Salvador que são extremamente perigosas, mas isso é vendido com a ideia de que você está conhecendo lugares novos, você está redescobrindo lugares de Salvador que você não conhecia. Você tem vários momentos de conflito ou de indiferença por parte do passageiro, e isso é vendido dentro da gamificação sob a ideia de que você está conhecendo pessoas novas, você está conhecendo pessoas na sua mais absoluta diversidade social. Então, essa adicção de você ficar cada vez mais viciado foi algo que eu pude sentir. Tinha momentos que eu preferia estar trabalhando, fazendo a pesquisa, do que estar em casa com a minha família. Porque eu queria descobrir o que é que o algoritmo tinha a me oferecer, né? Eu queria receber essas mensagens de incentivo da plataforma e, principalmente, eu queria bater aquelas metas, né? Se eles oferecem 20 corridas pagando uma remuneração extra de R$100, será que isso é factível? Esse desafio é muito semelhante ao jogo de videogame. Você consegue passar para a próxima fase? Você vai conseguir enfrentar o chefe da fase final do jogo? Então, o ser humano ele tem muito disso, e esse aspecto psicológico ele vai ser bastante explorado pelas plataformas, né? O ser humano ele gosta desse desafio, ele quer saber se ele consegue chegar naquele limite, e é assim que a gamificação funciona com as plataformas digitais. Você se sentiu envolvido? Sim, me senti extremamente envolvido. Alguns colegas meus até sugeriram que mesmo depois da minha experiência, eu deveria continuar rodando o Uber nos finais de semana, porque eu contava aquelas histórias com tamanha empolgação que eles acharam que estava fazendo bem para a minha vida social. Aí eu falei, não, eu não posso fazer isso, eu só tenho afastamento por 4 meses, eu não posso ter outro tipo de renda, mas é um aspecto extremamente viciante e vai explicar porque muitos motoristas também fazem uma defesa enfática das plataformas, né? Além de eles terem esse sentimento de gratidão em relação ao aplicativo, às plataformas, porque foram empregadores que acolheram ele em um momento difícil, em um momento de crise econômica do Brasil, 2018, 2019, crise sanitária, 2020, 2021, e eles não conseguem enxergar aspectos negativos, né, nisso. E, além de tudo, você vai ter um trabalho que é extremamente viciante, então aí você tem uma tempestade perfeita para enfrentar o problema no Brasil. Muito bem. Há também uma questão de legalidade. A operação ignora o sistema tributário, não? Porque nós estamos falando aí de pagamento de remuneração para tomar a tese do aplicativo, de trabalho autônomo. Isso é fonte de incidência da contribuição social. Pagamento de remuneração também deveria incidir em imposto de renda. Não há nenhuma tributação dessa, não é, na relação. Exatamente. Existe um documento chamado Uber Papers, né, que vai mostrar como essa estratégia da Uber de ela ingressar nos países sem previsão legal e difundir essa estrutura de transporte por aplicativo e somente depois ela ir negociando com cada setor público a sua regularização. Então, essa estratégia é uma estratégia que é mundial e no Brasil não foi diferente. O INSS participou do GT dos motoristas de aplicativo e eu pude participar do GT do MPT, que fez parte do GT do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, esse era um ponto que era discutido no GT do Ministério do Trabalho. Como que essa essa sonegação de contribuições previdenciárias, ela poderia ser solucionada pela nova legislação, pelo PL 12. Mas o fato é que há 9 ou 10 anos essa falta de contribuição previdenciária já está acontecendo, né? Então isso aí já é uma coisa que torna mais lucrativa a atividade dessas plataformas digitais. E também confunde o motorista porque ele pensa que está ganhando mais
quando a gente vê a oferta de regularização dessa situação, a resposta do motorista, não quero ser registrado não, porque não quero contribuir com nada. Sim, mesmo não registrado, deveria estar contribuindo, né? Isto, se fosse aplicado, talvez se tornasse mais claro que não é um negócio rentável, é o contrário, né? É deficitário. Exatamente. Existe essa supressão do direito a uma aposentadoria no futuro. Ele encara isso como um ganho imediato, porque realmente o valor que ele recebe é um valor extremamente baixo, que mal dá para pagar as despesas ordinárias da casa, e ele não consegue perceber que isso vai afetar diretamente a aposentadoria dele no futuro. E o que os motoristas precisam perceber é que em algum momento eles vão adoecer, em algum momento eles vão envelhecer, e eles não vão ter forças para continuar trabalhando como motorista de aplicativo. Mas, do ponto de vista urgente e imediato, eles enxergam isso como um grande ganho, e aí isso vai estar casado diretamente também com o fato de ser vendida a ideia de que eles são empreendedores, que eles são motoristas independentes. E não precisam da Previdência. Exatamente. Já são tão independentes que não precisam da Previdência. Previdência é coisa de trabalhador seletista. É peão, tem cor, raça e gênero o motorista de aplicativo, William? Tem. Os estudos do IBGE relativos à PNAD mostram que esse motorista de aplicativo, em geral, é negro, preto ou pardo, quase 70%. Homens, superior a 80%. E aqui eu estou falando de motorista de aplicativo e entregadores de refeição. Mais de 80% deles são homens. E em relação à escolaridade, quase sempre ensino médio completo ou superior incompleto. E esses dados batem bastante com o que eu pude constatar com a minha pesquisa, que foi apenas uma amostra, né? Então esses dados do IBGE são muito mais abrangentes e mostram que esse que é o perfil aqui do Brasil. Se você vai para outros países, se você vai para a Argentina, se você vai para países da América do Sul, você vai ter alguns agravantes aí. E em Portugal e Espanha também, que é o fato de que os mais vulneráveis é que vão para esse tipo de atividade. Do que eu estou falando? Estou falando dos migrantes. Então você vai ter muitos venezuelanos, né, e várias pesquisas acadêmicas vão mostrar que países que receberam migrantes venezuelanos, eles vão trabalhar para plataformas digitais, como o Uber, 99 e outras. Uhum. E esse modelo de contrato, você vê alguma dificuldade em encaixá-lo no contrato de emprego intermitente? Eu não vejo nenhuma dificuldade de enquadrar como o contrato de trabalho intermitente, ainda que a maioria das pesquisas e dos estudos mostrem que não é nem intermitente, porque hoje em dia esses trabalhadores trabalham 6 dias por semana, quando não 7, sempre mais de 10 horas por dia. Então essa imagem de que quem vai para Uber ou para 99 está indo lá para fazer uma renda extra é uma realidade que é pouco encontrada no campo, né? Então, a premissa da pesquisa foi justamente enquadrar eles no contrato de trabalho normal, porque eles já trabalham em sobrejornada, eles já fazem muito mais do que 44 horas, e curiosamente também, Marcos, eles têm uma rotina que implica num trabalho começando às 5 da manhã e terminando por volta das 19 horas da noite, com algum intervalo aí, geralmente nos períodos de menor pico, entre 10 e 12 horas da manhã e entre 3 e 4 horas da tarde. Então é uma rotina assim, que é praticamente presente em todo o Brasil. Na sua convicção, é, portanto, um contrato de emprego comum, não é nem intermitente. A conclusão da tese é que é um contrato de emprego, né? Eles são empregados com a subordinação intensa, que vai além de aspectos relacionados à prestação de serviço. Essa subordinação vai invadir aspectos como a intimidade, o que é que pode ser dito, como é que deve ser a postura desse trabalhador dentro da cabine do automóvel, e que por isso eles deveriam ter todos os seus direitos reconhecidos, como a Justiça do Trabalho pôde reconhecer lá em São Paulo com aquela condenação da Uber em mais de R$1 bilhão. Ainda sub judice, né? Ainda não definitiva. Uma condenação bastante significativa. Você tem alguma esperança no que venha a decidir o Supremo sobre esse tema? Me parece que a posição do Supremo é aguardar o que vai acontecer no Legislativo para, a partir disso, dar uma decisão definitiva, né? A gente tem esperança porque é preciso ter esperança, né? Então, a gente acredita que talvez
o Supremo se sensibilize, e eu acho que o livro serviu para isso, né, para dar essa visibilidade do sofrimento dos motoristas. Mas assim, o mais importante, e que eu acho que as cortes podem entender isso perfeitamente, é que ninguém está pregando a saída da Uber do Brasil. Ninguém está pregando a estatização da Uber. O que a gente está dizendo é que é perfeitamente possível conciliar um trabalho com direitos, né, com dignidade para esses motoristas, com uma pequena redução das margens de lucro das plataformas. Então, a gente demorou 200 anos para chegar nesse nível que a gente está hoje de civilização, e não há necessidade de a gente recuar para patamares inferiores a 200 anos atrás. Então, não é uma posição radical, a posição do MPT, a posição da Justiça, é uma posição extremamente conciliadora e factível. Então, por isso que a gente defende com tanta ênfase, e a gente realmente tem esperança de que o Supremo entenda assim também. Que assim seja. Muito obrigado, Ilan, foi muito esclarecedor, e muito obrigado pela entrevista e obrigado pelo livro, porque vai nos ajudar muito na compreensão desse tema. Perfeitamente. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo e estamos à disposição aqui para isso. Obrigado. Este foi o Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.